Mano Menezes é o novo treinador do Grêmio. Vamos falar um pouquinho dessa contratação, o que esperar do Mano Menezes, se eu gosto ou não do nome e entender melhor os planos do Grêmio. Mas antes de você puder se inscrever no canal, deixar o like, cara. Queremos chegar aos 20 mil inscritos aí pra ajudar a gente. Vamos embora nessa caminhada. Vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio? Primeiro ponto de tudo, antes de eu falar dos planos do Mano Menezes, ele foi anunciado, né, depois de 20 anos, para quem não sabe a história do Mano Menezes, ele começou a carreira no Grêmio, né, há 20 anos atrás, onde ele conseguiu o acesso da Série B, né, para a Série A, venceu a Série B, conseguiu 2 títulos do Campeonato Gaúcho e perdeu uma final de Libertadores, uma final doída, pelo Grêmio, né, então ele tem uma história, ele tem uma baita passagem, uma baita primeira passagem e uma baita identificação com o torcedor gremista. E ele está de volta 20 anos depois. Cara, que loucura isso, né? E muito mais vitorioso, com passagem pela seleção brasileira, com Copa do Brasil no currículo, enfim. Um bom treinador, Mano Menezes, um bom currículo, vamos dizer assim, né? Vamos lá. O Quinteiros realmente não deixou muito a saudade, né? Não entregou muita coisa. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o Mano, cara. E eu vi que a torcida tá aprovando, né? Eu vi que teve festa, ele ganhou 67% de aprovação. Vamos lá, eu começo dizendo que eu não gosto de Mano Menezes, tá? Eu não gosto muito do estilo Mano Menezes. Acho que é um estilo que ultimamente tem ultrapassado. Vou falar primeiro os pontos negativos, depois a gente trabalha os pontos positivos. Eu não gosto da contratação do Mano Menezes, esse é um ponto. Eu acho que ele é um cara que ele tá perdendo muito a linha ultimamente, principalmente na comunicação com os atletas. O futebol mudou muito nesses 20 anos, não dá pra falar do jeito que já aconteceu um dia, né, só xingamentos e tal. Segundo, é claro que ele é um cara que ele sabe montar times, principalmente defensivamente, que eu acho que é uma coisa que o Grêmio estava precisando. Esse é um outro ponto. Então, é um cara que tem defesas sólidas, tem um ataque coordenado, é legal ali, tem umas ideias transicionais interessantes e sabe montar uns times. Porém, eu não gosto desse rodízio de técnicos que acontece entre os brasileiros. Saiu daqui, vem pra cá, vai pra lá. Isso é um sistema, claramente, é um sistema que acontece, supostamente. É uma coisa que acontece com frequência. Saiu daqui, vai pra lá, vem pra cá. E eu não acho que trazendo o cara que tá ali é a solução pro meu time. Eu acho que o Grêmio, é uma coisa que eu tinha dito antes, e vou chegar no Mano Menezes. O Grêmio, pra mim, mostra que tá muito perdido o caminho, do caminho para onde está indo, no caminho para o que quer. Como futebol. Quando você chama o Mano Menezes e fala que a meta é ter uma ideia de jogo, peraí, gente. Se não tinha com o Gustavo Quinteiros, o que, beleza, pode até não ter, você, direção, define qual ideia você quer para o treinador chegar e implantar. O Mano Menezes, como eu li na matéria do GE, foi dito que ele chegou com a ideia de colocar uma ideia de jogo que não existia no Grêmio, que não estava existindo, uma ideia de jogo, um padrão de jogo que não estava acontecendo. E esse foi uma das primeiras coisas solicitadas para ele, uma compactação defensiva, uma solidez defensiva, uma compactação do time e também uma confiança que não está tendo. Beleza. Esses 3 pilares, tranquilo. Mas uma ideia de jogo, pra mim, eu acho que o Grêmio ele tem que ter em mente qual ideia de jogo ele quer para o time, qual ideia de jogo. Cara, eu quero jogar em alta velocidade, eu quero jogar com mais cautela, trabalhado, com um jogo mais trabalhado, mais apoiado, ou eu quero um time defensivo que contra-ataque muito rápido e machuque muitos adversários, ou eu quero um time que abafa, marca pressão em cima, bloco alto. Então são variações do jogo que, lógico, essas variações elas cabem dentro do modelo. Mas pra mim tá mostrando que o presidente Guerra e o Grêmio, eles não têm essa ideia do que eles querem para o Grêmio. Qual que é a identidade do Grêmio hoje? Qual que é a identidade que eles querem pro Grêmio? Qual a cultura do Grêmio? Eu não entendo e não vejo essa cultura. E pra mim não ver essa cultura é um baita de um problema, galera. É um baita de um problema. E pra mim mostra que tá perdido. E aí a solução foi o Mano Menezes, que eu não acho que é uma solução. É um treinador que que ele falou que foi pedindo uma compactação defensiva, uma solidez defensiva e confiança. Acho que ele vai conseguir fazer as 3. Acho que ele vai dar uma arrumada na casinha, vai fechar um pouco a casinha, vai sair primeiro, fechar bem a linha bem perto uma da outra, marcar muito bem, contra-atacar muito bem no primeiro momento e depois começou a atacar melhor e
com a confiança mais estabelecida para os jogadores e isso ir melhorando. Mas eu não acho que ele é a solução. Ele não vem de um bom trabalho no Fluminense, ele não vem de um bom trabalho no Corinthians, ele não vem de bons trabalhos, pelo contrário, tem tido atritos. O último grande trabalho dele talvez tenha sido no Cruzeiro. Então, assim, eu não acho que ele é a solução pro Grêmio. Eu não acho mesmo que ele é a solução pro Grêmio. Não é um cara que não é o estilo de futebol que eu vejo como o mais legal pro Grêmio, mas também o mais legal pra mim, né? Da minha ideia. Eu não acho que esse é o estilo de futebol que eu gosto. Mas não tem como negar que já deu certo algumas vezes e tem como dar certo. Que é um time que marca muito forte, é um time que sai muito no ataque e contra-ataca muito rápido. E o Grêmio tem alguns bons jogadores. Monsalve é bom jogador, Cristaldo, Vila Sante, o Bright White, o Arezzo. O Grêmio tem boas peças, vai ter que melhorar. Eu não gosto da zaga do Grêmio, já falei isso. Não gosto do Gemerson, já vivi experiências com o Gemerson. Acho que essa solidez defensiva, que é o problema no primeiro momento, eu acho que o Mano Menezes ele vai dar. Eu acho que ele vai arrumar isso. Mas ele também vai identificar pequenos erros e trocar. Ele vai dar solidez defensiva e eu acho que ele vai dar compactação logo de cara. Acho que vai ser um papo de 2 semanas, ele vai conseguir fazer isso. Mas a ideia de jogo do Mano Menezes, que ele falou que quer adaptar a ideia aos jogadores que tem, o que é legal, mostra que o Grêmio deu pra ele uma liberdade e não mostrou um caminho. E isso, pra mim, é um problema, porque o Grêmio praticamente está perdido de qual caminho eu quero seguir, qual futebol eu quero jogar, como eu quero atuar. E isso é um problema hoje em dia, gente, porque culturalmente a torcida ela já tem um padrão que ela gosta de ver. E se não seguir esse padrão e começar a ir mal, cai rapidamente. E o Grêmio, quando ele contrata Mano Menezes, pra mim ele tá entrando nesse rodízio de técnico que é questão de tempo pra ele sair. Cara, ele pode dar certo. Tomara que ele dê certo pro torcedor gremista. Acho que é importante. Mas eu não vejo, antes do profissional, antes de eu colocar a culpa no Mano Menezes, pra mim tem uma culpa no Guerra, que é não saber esse caminho que eu acabei de falar pra vocês, que é não saber esse direcionamento. Por isso a importância de ter um coordenador técnico pra também avaliar o trabalho do Mano Menezes. Mas o que você vai cobrar desse coordenador técnico? Você tem que dar a ideia de jogo que você quer pra esse cara. Beleza, é isso que a gente quer, mano. Se isso não acontecer, aí você conversa com o coordenador técnico, seja o Filipão, quem quer que seja, e demite o treinador. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso eu tô falando a minha opinião que eu não vejo. Eu acho que o Mano Menezes ele conhece o futebol gaúcho, eu acho que o Mano Menezes ele conhece o Grêmio e ele sabe como o Grêmio gosta de jogar. Ele sabe disso. Dito isso, você dá essa liberdade para um cara que não vem bem ultimamente, não quer dizer que vai dar errado, mas a chance disso acontecer é grande. Dito isso, eu acho que quando a gente olha para os técnicos brasileiros, a gente tem uma gama de treinadores brasileiros que não tem como a gente contratar, que não dá, que já é mais do mesmo. E tem uma gama de bons treinadores, uns 5, 6, que estão a maioria empregados, menos o Dorival Júnior e o Tite. E pelo visto não querem assumir ninguém. E como o Grêmio não vai atrás de nenhum dos dois, pelo que tá falando, e foi atrás do Mano Menezes, pra mim, mostra que o Grêmio tá indo num treinador de um nível abaixo dos melhores treinadores de futebol brasileiro. Ele já foi um bom treinador, já esteve nesse patamar, sim, mas os últimos anos do Mano Menezes são muito ruins e são muito mais envoltos de polêmicas, de problemas, do que de troféus, do que de conquistas de um futebol bem jogado. Isso pra mim é um outro ponto. E essa preocupação eu acho que o gremista deveria ter. Tomara que dê certo, tomara que ele consiga voltar aos tempos bons de Mano Menezes, no Cruzeiro, no Corinthians, no próprio Grêmio. Tomara que ele consiga voltar para isso, mas tomara que ele tenha feito uma reflexão também interna de como tratar as pessoas, da gestão de pessoas e como isso afeta o jogador e a comunicação dele. Espero que ele esteja num recomeço, espero que ele precise começar de novo e entender onde ele está, porque ele é sim um bom treinador, mas ele não vive nos últimos anos bom momento como treinador. E a gente precisa deixar isso claro para o torcedor gremista. Acho que o que foi pedido ele vai conseguir fazer. E também, de um jeito que tava, não tem como piorar tanto, né? O Gustavo Quinteiro estava muito mal. Eu acho que ele vai chegar e ajeitar a defesa, que é um ótimo ponto para a torcida e para o Grêmio. Eu acho que ele vai dar essa compactação do time, que realmente era um time muito espaçado, principalmente no meio de campo. E era um time que era facilmente atacado, era fácil chegar à defesa do Grêmio. Eu acho que ele vai acabar com esses problemas, principalmente defensivos.
mas eu quero ver como ele vai atacar e quero ver como é que vai ser o ofensivo dele. Eu quero entender como ele quer jogar ofensivamente. Ele tem alguns bons nomes, Bright White, a gente já falou que é um ótimo nome ofensivo, Monsalve, o Arezzo, o Christian Oliveira, Vila Sante, enfim, tem bons nomes. Eu quero ver como ele vai encaixar isso para fazer o Grêmio jogar. Essa é a minha primeira dúvida e isso que eu quero entender, como ele vai dar esse padrão ofensivo para o Grêmio, tá? Mas essa esperança de a solução acabou de sair do Fluminense, que no caso é o Mano e fez um péssimo trabalho, cara, isso pra mim é problemático e o torcedor tem que ficar com essa pulga atrás da orelha e cobrar também a direção do Grêmio e cobrar a direção, a transparência de ideias para onde a gente quer ir e por que estamos fazendo essa escolha. Porque só jogar para a campanha de 20 anos atrás também é muito fácil e eu queria que o torcedor refletisse sobre isso. Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Gremista, deixe suas opiniões aqui no nosso comentário. Tamo junto, é nóis.